Pois bem, a gente vai começar o Paulo Figueiredo Show de hoje com um assunto que tem uma certa polêmica. Vou tratar aqui da morte, do falecimento do Papa Francisco. Em primeiro lugar, imediatamente após o falecimento do Papa, começaram a ter rumores na internet, a internet muito rápida com esse tipo de coisa, rumores sobre quem seria o novo Papa. E muitos rumores de que o novo Papa seria, depois do Papa Francisco argentino, nós teríamos finalmente um Papa brasileiro. E começaram a circular, inclusive, imagens sobre de quem seria o novo Papa brasileiro. O Bruno, você tem uma dessas imagens aqui pra gente? Essa imagem, muita gente vai dizer que é inteligência artificial, que é montagem, mas essas imagens começaram a circular pela internet com uma certa credibilidade. Parece que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que Alexandre de Moraes será o relator do processo de escolha do novo Papa e também será o novo Papa. Uma decisão monocrática do próprio Alexandre de Moraes que está circulando na internet. Mas eu apurei e parece que não é verdade. Eu não tenho certeza de que a informação não é verdadeira, não soa inverossímil, mas eu acho, pelo que eu pude apurar até agora, que não é verdade que o Alexandre de Moraes continuará apenas como juiz, investigador, perito, vítima, acusador, autoridade policial e apenas essas funções que ele tem até o momento. Então não será o novo Papa. Mas falando naturalmente de forma mais séria agora, porque é um assunto que demanda a seriedade e demanda muito respeito, né, porque eu sempre digo a vocês, eu não sou católico, mas eu talvez seja o protestante mais católico que eu conheço. Né? Os meus amigos católicos brigam que falta um empurrãozinho para eu ser católico, e eu sempre brinco com eles que é difícil uma figura tão irreverente, tão revoltosa como eu acabar me encaixando dentro da Igreja Católica. Mas eu tenho um enorme respeito pela Igreja Católica, pelos meus irmãos católicos. A maioria dos conservadores no Brasil são católicos. Aqui nos Estados Unidos, vários deles são também, embora aqui a maioria seja protestante. A quantidade de católico é bastante grande. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com enorme respeito. Mas há um fenômeno, e isso não é restrito ao Papa Francisco, de que quando uma personalidade morre, ela automaticamente vira um santo. E eu digo aqui de forma figurada. No caso do Papa, talvez haja uma certa literalidade no que eu estou dizendo, mas eu quero dizer no sentido figurado. Agora, quando a gente está tratando do Papa, a gente tem que analisar o legado que ele deixa para trás, mesmo sem ser católico. O legado para você como católico é diferente do legado para as pessoas comuns. É inegável a influência que o Papa tem, positiva ou negativa, que ele pode ter no mundo. Vocês podem ver, por exemplo, a influência que o Papa João Paulo II teve no mundo. Né? O Papa que foi um dos responsáveis pela derrota do regime soviético. Pela derrota, talvez o grande responsável pela derrota moral do regime soviético. Ou mesmo o Papa Bento XVI, né, com toda a ortodoxia e a genialidade como teólogo do Papa Bento XVI, que deixou de ser Papa em condições que para mim até hoje não são muito claras, né? Ficou como Papa emérito para a entrada do Papa Francisco. Assim, eu não sou adepto de todas as teorias da conspiração, mas essa sem dúvida é no mínimo interessante. Então surge esse Papa Francisco, e eu não posso dizer que, da mesma forma que Papa João Paulo II deixou muita saudade, que Papa Bento XVI deixou alguma saudade, não dá para dizer que o Papa Francisco vá, de fato, deixar saudade. E eu acho que é justo que nós façamos um pequeno recap, né, uma pequena recapitulação sobre o que deixou este Papa Francisco para o mundo. E vejam, não é o primeiro Papa ruim, né, é muito longe disso. E eu acho que muitos católicos mais sóbrios, eu acho que quase todos os católicos mesmo reconhecem que o Papa Francisco seguiu em uma onda, fez parte de uma onda que ajudou a emperrar o mundo em uma direção negativa. Né? Alguns posicionamentos desse Papa, por exemplo, vejam, apenas para nós relembrarmos, em 2015, o Papa Francisco publicou uma encíclica, o Laudato Si,
em que ele afirmou que o aquecimento global era um fenômeno real, na época ainda era aquecimento global, causado em grande parte pela ação humana, e que a crise ecológica era um dos principais desafios da humanidade. O que disse o Papa nesta encíclica Laudato Si de 2015? Papa Francisco declarou que havia uma obrigação moral de buscar acordos globais para reduzir as emissões de CO2, de dióxido de carbono. E que é importante um aviso para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes não sabem disso, porque é absolutamente fabricada a ideia de que haja de fato um consenso científico a respeito do que se chamava de aquecimento global e passou a se chamar de mudança climática. Tá? Grande parte dos cientistas mais renomados defendem que esse é um processo natural, que já ocorreu diversas vezes ao longo da existência do nosso planeta, e que a participação do homem neste processo ela é pequena ou inexistente. No entanto, esta pauta ambiental foi uma das pautas centrais da esquerda mundial. Eu já falei aqui para vocês sobre como esta ideia de aquecimento global foi uma ideia infiltrada, e num certo sentido, vejam que curioso, né? Ela foi uma ideia infiltrada, por exemplo, no Reino Unido, não pela esquerda, mas reaproveitada pela Margaret Thatcher, quando ela estava em crise com os sindicatos dos produtores de carvão no Reino Unido, que ela teve um problema muito grande com eles, e ela foi uma das disseminadoras dessa ideia, mas as ideias originais foram implementadas e promovidas no Ocidente pelos adversários dos Estados Unidos. Originalmente, primeiro pela União Soviética, depois pela Rússia e pela China. Por que, Paulo Figueiredo, eles implementariam essas ideias no Ocidente? Ora, porque os Estados Unidos são a maior potência energética do planeta Terra, eles são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles têm uma abundância de petróleo. Numa das reuniões que eu tive na Casa Branca há mais ou menos um mês, eles ainda me falaram, olha, petróleo a gente nunca mais vai precisar se preocupar, porque a gente achou mais petróleo do que a gente tem capacidade de extrair. O que você faz com um país que tem uma capacidade energética gigantesca? E se tem uma capacidade energética gigantesca, tem uma capacidade industrial gigantesca. Para que você se torne competitivo, você precisa tornar a energia desse país mais cara. Ora, como é que você pode fazer isso? Implementando ideias que gerem culpa, que por sua vez façam que a sociedade produza regulações para a extração desta forma de energia. Então, estas ideias foram implementadas como uma arma ideológica no Ocidente. Mais do que isso, elas foram promovidas por figuras como o Al Gore e seus filmes, aqueles que são meus alunos do Fim da América sabem com profundidade a respeito desse assunto. Essas ideias foram promovidas com um tom apocalíptico, ao ponto de que presidentes como Joe Biden chegaram a afirmar que era a maior ameaça. Os democratas, de um modo geral, o próprio Barack Obama chegou nessa direção, dizer que era a maior ameaça existencial da história do Ocidente. E quem bateu palma a ponto de dedicar uma encíclica a essa histeria que serve para tornar as pessoas pobres mais pobres, porque o que acontece quando você entra nessa tara de tornar a energia mais cara, o que acontece? Todos os produtos se tornam mais caros, inclusive comida, e para aquelas pessoas que estão passando frio e fome e têm uma dificuldade enorme de subsistência, se você torna a comida mais cara para elas, você está literalmente matando pobres de fome. Então, um dos legados do Papa Francisco, a ponto de dedicar uma encíclica a isso, é matar pobre de fome. Em 2016, o Papa Francisco teve um famoso embate com o Donald Trump, porque durante uma visita ao México, ele foi questionado sobre uma proposta do Trump, lembrem, de 2016, onde o Trump disse que construiria uma fronteira, um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E sobre isso, o Papa Francisco disse que se alguém quiser erguer muros ao invés de construir pontes, essa pessoa não é cristã. Bom, alguns de vocês sabem, outros não, que eu, na semana passada, estava justamente no Vaticano. E lá você repara que todo o lugar é murado para proteger o território governado pelo Papa. Aliás, o muro é bem mais alto e muito mais bem feito do que o Trump tentou construir ou começou a construir. Então, por que o Papa Francisco fez isso? Ora, por nojinho ideológico do Donald Trump. Chegou a dizer que Donald Trump não era cristão porque queria construir um muro para proteger a própria nação.
mais sobre quem é ou não cristão sendo presidente dos Estados Unidos. Pelo menos o Trump não era católico. Mas, seguindo a sequência aqui, só uma pequena recapitulação. Em 2019, a gente teve o famigerado Sínodo da Amazônia. E, nessa ocasião, o Papa convocou os bispos e líderes da região amazônica para discutir a pauta, de novo, do meio ambiente, além dos povos indígenas e, graças a Deus, alguma coisa boa, a evangelização na Amazônia. Nessa ocasião, não somente, mais uma vez, ele empurrou essas questões mentirosas a respeito da pauta ambiental, mas também se exibiu uma estátua indígena de Pachanama, a deusa andina da terra, ocasião na qual ele foi, na época, duramente criticado por permitir ídolo pagão dentro de evento do Vaticano. Mas era bacana, era politicamente correto, era ecumênico. Nesse contexto, tem um ritual indígena completamente documentado, chamado Capacocha, que é uma prática religiosa inca, onde crianças eram sacrificadas nas montanhas para apaziguar os deuses ou agradecer por vitórias ou colheitas. Inclusive, essa Pachanama, que é a deidade cuja estátua o Papa Francisco permitiu que fosse exibida em um evento religioso cristão. Por mero, digamos assim, vontade de agradar o beautiful people. Mas em 2019 também ainda, durante uma visita no Emirados Árabes Unidos, o Francisco se reuniu com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, e juntos eles assinaram o chamado Documento sobre a Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum. E o texto do documento afirmava que, abre aspas, o pluralismo e a diversidade de religião, com sexo, raça e língua, são queridos por Deus em sua sabedoria. Então, o islamismo é bom, o budismo é bom, o espiritismo é bom, né? Quanto mais diversidade, melhor. É isso que a Igreja Católica prega, né? Não. Diversidade como o fim último do homem não é o que a Igreja Católica prega, é o que uma outra ideologia prega. O que a Igreja Católica prega, eu não sei, posso estar desatualizado, não tenho visto todos os últimos dogmas, mas a última vez que eu vi é que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas eu acho que quando você está lá passeando nos Emirados Árabes Unidos, um país onde cristãos são ativamente perseguidos, que é ilegal, onde um muçulmano se converta ao cristianismo, talvez valha a pena você dizer que diversidade é uma coisa. Em outubro de 2020, eu não posso passar o dia aqui falando do Papa, mas o documentário Francesco trouxe uma entrevista do Papa Francisco em que ele declarou, em tese diz o documentário, que pessoas em união homossexual merecem proteção legal em termos civis, o que para mim tudo bem, mas contraria os ensinamentos anteriores do Vaticano, que condenavam a aprovação legal das uniões homossexuais. Na verdade, a gente poderia passar o dia aqui falando sobre os sinais trocados que o Papa deu a respeito dessa questão da homossexualidade, né? Então é permitido abençoar casais homossexuais. A gente trouxe aqui, inclusive, católicos no programa para tratar esse assunto com mais profundidade, e como sempre, as ideias eram que o Papa era mal interpretado. Sempre o Papa era mal interpretado, eram sempre sinais de que o Papa era mal interpretado. Acho que nunca houve um Papa tão mal interpretado que fazia questões de dar sinais que eram de mal interpretado. E essas são apenas algumas questões, né? Eu acho que é difícil a gente esconder a ideologia desse Papa e a posição dele, até política, em relação ao Brasil e à América do Sul, né? O Francisco foi, por exemplo, o homem que disse que o Lula havia sido condenado sem provas e que Dilma Rousseff tinha as mãos limpas. Aliás, eu vou citar as frases para que ele não seja mal interpretado. Diz o falecido Papa: o caminho é aberto com os meios de comunicação. Deve-se impedir que este chegue a tal posto. Então o desqualificam e mentem sobre ele a respeito de um delito. E fazem uma denúncia criminal, uma denúncia enorme, onde não se encontram provas. Mas para condená-los, basta mostrar o tamanho da denúncia. Onde está o delito? Aqui, sim. Parece que sim. Assim foi condenado Lula. Não chegou ao Papa o memorando, né, os milhões e bilhões que foram devolvidos, todas as confirmações de pessoas que participaram dos processos, as confissões e etc. Nada disso vale de nada. E o que aconteceu com Dilma?
uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente. Eu não preciso nem falar da icônica foto dele, por exemplo, com, não é só Lula e Dilma, mas com Evo Morales, da Bolívia, que não é uma foto comum, mas é simplesmente ele segurando uma foice e um martelo, os dois símbolos do comunismo. Então, meu ponto nessa história é, só porque ele era papa, para os católicos, o vigário de Cristo, a gente tem que fechar os olhos e não reconhecer o legado horrível que Papa Francisco teve à frente da Igreja Católica Romana? Vocês me desculpem, eu rogo a Deus que Papa Francisco esteja lá com ele, que tenha encontrado o seu caminho, como todos os homens. Mas eu não vou deixar, desculpem, não me deixa saudade nenhuma. Nenhuma saudade do Papa Francisco. O mesmo Papa Francisco que criticava dizer que Donald Trump não era cristão por causa do muro, onde estava quando o católico abortista Joe Biden movia mundos e fundos e usava meu dinheiro como pagador de imposto para financiar o assassinato de crianças através do aborto? Nós tínhamos duas figuras chaves na política americana, as duas abortistas e católicas. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, e Joe Biden. Nancy Pelosi defendeu a legislação para legalizar o aborto em 50 estados americanos. Qual foi a postura, qual foi a palavra de condenação do Papa Francisco? Nenhuma. Zero. Nenhuma palavra de condenação. Donald Trump, porque quer construir um muro para proteger o seu país, assim como o país do Papa é protegido, não é cristão. Deixa eu contar para vocês. Para entrar no Vaticano, onde irão Lula e os ministros do STF, onde o pessoal vai lá fazer uma excursão e conspirar contra o Brasil, deixa eu dizer para vocês, é impossível entrar no Vaticano você já está dentro da Itália e você quer entrar dentro do país do Papa. Sabe o que você tem que fazer? Abrir sua bolsa, passar pelo raio-x, um puta controle de fronteira. E Donald Trump não era cristão, porque queria construir um muro. Mas Joe Biden, Nancy Pelosi, esses dois católicos, portanto, debaixo, digamos, da jurisdição do Papa, foram excomungados, porque não é cristão, né, é uma espécie de excomunhão. Só não é porque ele não está comungando, mas se você não é cristão, é que você não faz parte do nosso grupo. Aí você pergunta, e os católicos? Não, eles estavam lá, tomando na missa, tomando Eucaristia, tudo bonitinho. Nada, comungando perfeitamente. Eu repito, é normal que quando as pessoas morrem, muitos percam, por algum fenômeno que eu não consigo compreender, a capacidade de fazer um balanço real sobre as pessoas. E eu entendo, falo aqui com todo respeito, entendo que Papa Francisco talvez tenha tido a trajetória dentro da vida cristã, ninguém chega a Papa do nada, né? Eu também entendo que as divergências que nós tenhamos nesse mundo cessam no reino dos céus, mas nós precisamos fazer um retrospecto honesto. Essa ideia de que não pode criticar porque era o Papa, porque era o Santo Padre, eu considero isso um raciocínio, talvez, eu vou chamar aqui de pouco sofisticado. Quer dizer que quando morreu o Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, né? Aqui, para deixar claro, eu estou falando do Alexandre, o Papa que era da dinastia Borgia, e não o Alexandre Borges, o eunuco invertebrado. Não confundam. Mas o Alexandre, o Borgia, era notório pelos escândalos de corrupção, nepotismo, a vida promíscua, talvez incesto, vai saber. A gente não podia criticar também. A análise mais honesta que eu vi foi do Wall Street Journal, que é o maior jornal impresso dos Estados Unidos, fez um editorial, pelo menos muito bom, sobre o papado de Francisco. Ele falou o seguinte, o título do editorial é O Legado do Papa Francisco, de 1936 a 2025. Ele defendia os pobres enquanto favorecia as ideias que os mantêm pobres. Diz assim o editorial: quando Jorge Mário Bergoglio foi eleito do 166º Papa em 2013, isso marcou uma série de acompanhamentos inéditos. Ele foi o primeiro Papa jesuíta e, como argentino, o primeiro de fora da Europa. No entanto, seu legado como Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira de Páscoa aos 88 anos, foi decepcionante mesmo em relação às prioridades que ele havia estabelecido para o seu pontificado.
Infelizmente, o Papa Francisco acreditava em ideologias que mantêm os pobres na pobreza. Uma dessas doutrinas terrenas é o ambientalismo radical, que não se trata de manter a terra limpa para os seres humanos, mas de preservar a terra por si mesma e tratar o homem, comentário meu, o ápice da criação, como inimigo. Em um de seus primeiros escritos como Papa, a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco citou o uso de ar-condicionado como exemplo dos hábitos de consumo prejudiciais que levaram à autodestruição da humanidade. Ele parecia não perceber que escapar da pobreza exige maior consumo de energia. A gente está em abril, né? Ainda está quente para um cacete no Rio de Janeiro, porque se tiver, esse é um bom momento para você, católico, pensar, poxa, estou destruindo o planeta usando meu ar-condicionado. Em fevereiro ia ser melhor a gente ler esse texto. Continua. Seu pontificado foi marcado por um anti-americanismo, não apenas contra Donald Trump. Ele parecia acreditar que a América Latina é pobre porque os Estados Unidos são ricos. Essa é uma receita para a estagnação e o desespero, pois as verdadeiras razões pelas quais tantos na América Latina permanecem na pobreza estão dentro de casa. Ausência do Estado de Direito, conluio entre empresas e governos, protecionismo e outras barreiras ao florescimento humano. Coisas que o Lula e Dilma eram campeões e Evo Morales ele bateu tanta palma, né? Continua, menos perdoável foi o seu acordo de Pequim, já como Papa, que deu ao Partido Comunista, nem falamos disso aqui, mas precisamos falar, influência na escolha de bispos. O Partido Comunista Chinês passou a influenciar a escolha dos bispos na China, durante a gestão Francisco. As condições para os católicos na China pioraram, embora o Vaticano tenha renovado esse gesto de submissão diversas vezes. O Vaticano tem permanecido em silêncio diante do sofrimento do editor de Milai, o católico preso mais conhecido da China. Diferente de seus dois predecessores imediatos, João Paulo II e Bento XVI, o Papa Francisco veio da ala progressista da Igreja. Ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Frank Pavone, né, que é professor do Fim da América, que era o grande padre celebrador das missas e grande ativista contra o aborto nos Estados Unidos, ele puniu bispos tradicionalistas que discordavam da sua direção e preencheu os postos de cardeal com outros progressistas, ou seja, aparelhou a Igreja. A ironia é que esse progressismo é mais popular em lugares como a Europa, onde os bancos das igrejas estão vazios aos domingos. A igreja está prosperando na África entre os jovens católicos ortodoxos do Ocidente que buscam um sentido para a vida além do consumo material. E vale para o Brasil, por exemplo, as igrejas tradicionais católicas lotadas, com gente esperando lá de fora. Os cardeais que escolherão o sucessor do Papa ajudarão a determinar qual futuro desejam para a igreja e para os 1,3 bilhão de católicos no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que a gente conhece as árvores pelos frutos. A árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Eu pergunto a vocês, honestamente, meus irmãos católicos, quais foram os frutos da árvore do Papa Francisco? E a minha intenção não é denegrir a imagem do Papa, mas nós precisamos reconhecer que o Papa Francisco foi o Papa mais woke e lacrador da história. Eu diria que ele foi tão woke e lacrador quanto era possível que se fosse dentro da Igreja Católica Romana, que rasguem-se vocês, todos nós protestantes, é a denominação religiosa mais importante do mundo. Eu repito que a ideia não é julgar o Papa, o julgamento não me cabe. Ele vem da parte de Deus na ocasião do juízo da morte do Papa. Mas a análise real sobre os frutos que ele deixou para o mundo é absolutamente necessária, até para que nós consigamos orientar o mundo na direção em que nós queremos que ele caminhe. No final das contas, a partida desse Papa representa também o aspecto do fim de uma era. Eu espero que nós estejamos testemunhando o fim da era da loucura dessas ideias woke. Eu acho que os fiéis católicos devem sinalizar para a Igreja que esse Papa não foi bem. E eu oro para que o Espírito Santo guie os cardeais no conclave, para que o escolhido como novo líder da Igreja Católica de Roma seja alguém que restaure a fé católica e desfaça o dano e o aparelhamento causado pelo Francisco. E é isso que nós esperamos como civilização. Que venha um Papa mais João Paulo II e menos Francisco. Eu já falei essa frase várias vezes e eu concordo com ela. É atribuída a vários autores diferentes, né? O mundo vai bem quando a igreja vai bem. E o mundo vai mal quando a igreja vai mal.
Nunca, na nossa história recente, civilizacional, a igreja foi tão mal quanto foi debaixo do Francisco. E essa é a análise honesta que tem que ser feita de alguém que, como eu disse desde o início, ama e respeita enormemente a Igreja Católica.